Boa noite. Está no ar mais um episódio do Olho da Verdade, o telejornal que vai além das aparências para entender os bastidores da sociedade. No programa de hoje, discutimos uma realidade que preocupa o país, especialmente o Jornal do Rio de Janeiro. O avanço das facções criminosas, que em muitas comunidades agem como verdadeiros governos locais, impondo leis, horários e punições. Esses grupos que se fortalecem em meio à ausência do Estado e à desigualdade social criam um sistema de controle e vigilância sobre a população. Em alguns casos, o medo se torna a principal forma de governo. É um cenário que, de forma simbólica, nos lembra o mundo descrito por George Orwell em 1984. Uma sociedade onde a liberdade desaparece e o cidadão vive sob o olhar constante do poder. Nessa semana, o Rio de Janeiro voltou a ser palco de confrontos intensos entre forças de segurança e facções criminosas. A mega operação, que reuniu mais de 500 agentes, teve como objetivo retomar o controle dessas áreas dominadas por grupos armados. Esses grupos impõem regras próprias, cobram taxas dos moradores e até controlam o funcionamento de escolas e comércios. Para muitos moradores, a sensação é de viver sob constante vigilância, vigiados tanto pelo Estado quanto pelas facções. Cada movimento é observado, cada palavra pode ser represália. É o medo transformado em rotina, como escreveu George Orwell. O grande irmão está sempre observando. O que estamos vendo no Rio é a criação de um poder paralelo. Quando uma facção criminosa domina o território, ela passa a exercer funções que deveriam ser exclusivas do Estado. Cobrar impostos, impor leis, administrar conflitos e controlar a circulação das pessoas. Isso é o retrato de um Estado enfraquecido, que perdeu o monopólio da autoridade. Em 1984, o partido controlava as pessoas pelo medo e pela vigilância. O mesmo mecanismo que vemos aqui, com a diferença de que no romance, o controle era político e ideológico, e na realidade carioca é criminal e territorial. Em ambos os casos, há destruição da liberdade e da confiança. O indivíduo deixa de agir por consciência e passa a agir por medo. O avanço das facções criminosas está ligado a um conjunto de causas sociais e políticas. A desigualdade, a falta de oportunidades e a corrupção enfraquecem o Estado e fortalecem os grupos que se aproveitam do vazio deixado por ele. Quando o governo perde a presença em certas áreas, outro poder se instala e passa a ser visto como a única autoridade possível. Esse tipo de domínio se assemelha ao totalitarismo descrito por Orwell. Em 1984, o partido decide o que é verdade, o que deve ser lembrado e até o que pode ser pensado. Nas comunidades dominadas por facções, o mesmo ocorre de outra forma. O silêncio é obrigatório, a obediência é imposta e quem discorda é punido. O medo é a linguagem que mantém o controle. Mas quando até a verdade mais simples se torna perigosa de ser dita, o totalitarismo, seja político ou criminoso, já venceu. O futuro das comunidades cariocas depende de mais do que operações policiais. É preciso resgatar a presença do Estado de forma justa e humana, garantir educação, trabalho e cidadania. Caso contrário, a população continuará refém de poderes paralelos, que se sustentam no medo e na ausência de esperança. Em 1984, a população vivia acreditando que não havia alternativa, que o partido era eterno. Da mesma forma, muitos moradores acreditam que a violência é parte natural da vida. Mas a história mostra que nada é eterno, nem o poder, nem o medo, quando a sociedade decide despertar. George Orwell escreveu 1984 como um alerta para o futuro, e talvez esse futuro tenha chegado cedo demais, ou de outras formas, né? Seja ele por governos autoritários ou facções criminosas. O controle sobre a mente e o comportamento das pessoas continua sendo uma das maiores ameaças à liberdade. Cabe a nós, como sociedade, não aceitar a normalização do medo, e que o Estado volte a ser presença e não a ausência, e que a liberdade volte a ser direito e não privilégio.